Boa noite, graça e paz de Jesus. Que bom ter você aqui com a gente. Se você está conectando agora, eu quero dizer que você está fazendo parte de algo. Você não está assistindo, você está cultuando a Deus. Um grupo reduzido de pessoas está fazendo isso aqui na Rua Sinimbu, onde é o prédio que nós temos as nossas reuniões. E você está fazendo isso na sua casa. Todos nós juntos estamos em um só Espírito, reunidos em nome de Jesus. Quero interagir com quem está mandando algum recado aqui, lembrando que você pode também mandar um pedido de oração. Boa noite, Charlene. Boa noite, Catarina. Arlise. Boa noite, amada igreja. A Bruna Lira, boa noite. O Gui Canenberg, boa noite. Soraya, boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. A gente está se reunindo aqui nesse domingo que está mais frio, né? Mas queremos que o nosso coração esteja aquecido na presença de Deus. Neiva, boa noite. Felipe Bondiolo, que está aqui e está lá, boa noite também. Ou a Carlinha está usando o celular dele, não sei. É tu, Felipe? Então, graça e paz de Jesus, isso não é uma saudação, isso é um desejo. É um desejo pela fé de que você agora esteja sendo inundado por manifestações da graça do nosso Deus, seja atingido pelaquela paz que excede todo o entendimento. Lari Cripa, boa noite. Carlinha, boa noite. Rochelle, boa noite, comunhão, paz de Cristo. Me perdoa se passar alguém aqui e eu acabar não conseguindo perceber, tá? Mas eu quero responder nesses minutos cada saudação. Se tiver um pedido de oração também a gente vai orar, pode compartilhar aqui. Boa noite, Diego, Sharon e Ana. Pastor Josiel, que Jesus fale conosco, amém. Boa noite, Jesus está voltando, é o recado que meu pai, lá de Canoas, está trazendo aqui. Keller, boa noite. Que bom que você está com a gente. E vamos convidar outras pessoas para também estarem conosco nessa celebração. Compartilha. Entra aqui embaixo, se você está no smartphone, compartilhar. E aí, se você colocar escrever publicação, isso vai para o seu feed. E aí seus amigos vão ser notificados e vão poder ser atingidos pela mensagem de esperança que nós vamos compartilhar, pelo poder do louvor, de adoração ao nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Karine Fernandes, boa noite. Camila, boa noite. Nós vamos orar agora, então, consagrar a Deus esta celebração. Então, nós aqui, você aí, mas todos juntos na presença de Deus. É assim que eu gostaria que você se imaginasse agora pela fé. Todos nós na presença de Deus. Boa noite também para o Cristiano, Luciane, Lorenzo. Vamos orar? Nosso Pai, nós nos reunimos em nome de Jesus, alguns de nós presencialmente aqui neste prédio que o Senhor tem nos concedido para nos reunirmos, e outros de nós em suas casas. Nós estamos num tempo diferente, mas não queremos deixar de te adorar, não queremos deixar de te ouvir, não queremos deixar de ser igreja. Nós consagramos a Ti o que nós estamos fazendo aqui. E nós temos total consciência de que nós estamos fazendo em Ti, na dependência do Senhor. Recebe a honra, recebe a glória e manifesta o Teu querer, o Teu amor, a Tua bondade. Que nesta noite e através desta transmissão, quando pessoas assistirem em outros dias, vidas sejam salvas, edificadas, transformadas, renovadas. Continua fazendo, Senhor, através de nós, a Tua maravilhosa obra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que bom que a gente pode estar juntos aqui, um junto diferente, mas junto. Você que está aqui conosco nessa noite tem valorizado e entendido que pode, com toda a segurança, né, a gente poder se enxergar assim, a 2 metros de distância um do outro, né? Mas mantermos ativo
aquilo que pertence à igreja, que é o louvor, que é a adoração, que é a reunião para o estudo da palavra. E a gente pode repartir isso com você que está em casa. Nós vamos louvar o Senhor, adorá-lo, porque Ele merece, porque Ele é digno. E fica bem ao seu povo adorá-lo. Vamos com o nosso mano Everton glorificarmos a Deus com nossas vozes. Amém, amém. Boa noite a todos, boa noite para você que está aqui, que você venceu o frio. Para você que está em casa, impedido de estar aqui. Para nós é mais uma vez uma alegria estarmos aqui juntos, em tempos tão difíceis, né? E isso que nós fazemos hoje aqui, eu sempre falo toda vez que eu venho cantar, que ele só tem sentido quando fazemos juntos. Então, não que quando você for cantar na sua casa uma canção, cantar o seu louvor em casa, com o coração contrito, não tenha valor. Sim, é isso que Deus espera de nós. Mas quando nós fazemos isso juntos, como comunidade, em um só coração, seja você aí em casa, seja você aqui, no pouco número que estamos, é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Senhor, nós elevamos os nossos olhos a Ti, Senhor. Elevamos nossos olhos a Ti, somente a Ti. Anelamos e esperamos por Ti, e só por Ti. Ao Te olharmos, nos fortalece a prosseguir. Em Tua presença, os nossos medos lavados são. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo o louvor. Hosana, Hosana, faz Teu querer em nós. Tu és bem-vindo, Jesus. Corações voltam hoje pra Ti, somente a Ti, Senhor, somente a Ti. Em Teu reino, vida nova nos dá. Liberdade é. Ao Te olharmos, nos fortalece a prosseguir. Em Tua presença, os nossos medos lavados são. Ao Te olharmos, sim, ao Te olharmos, nos fortalece a prosseguir. Em Tua presença, os nossos medos lavados são. Hosana, 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 Tu és o Deus que salva, digno de todo o louvor. Hosana, Hosana, faz Teu querer em nós. Tu és bem-vindo, Jesus.
és o Deus que salva. Todo o louvor, Hosana, Hosana, faz teu querer em nós. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Eu preciso aprender pouco aqui. Eu preciso aprender pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos juntos. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim e de você. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de nós. E quando isso é uma crença que de fato faz parte das nossas vidas, a gente pode participar com tranquilidade desse próximo momento agora, que é a consagração dos nossos dízimos e ofertas. Se a gente de fato crê que Deus cuida de nós, a gente pode consagrar os dízimos, a gente pode consagrar ofertas e saber que não vai faltar, porque de onde veio tem mais. Ele é fiel. Então quero convidar você a expressar agora essa crença também em atitude. Você pode consagrar seu dízimo e a sua oferta. Se você está em casa, você pode também, assim que a gente encerrar a transmissão, ou rapidinho aí no seu smartphone, você pode fazer uma transferência
Nós temos a conta no Bradesco, agência 0269, dígito 0, conta corrente 158-7781, dígito 1. E no Santander também, agência 4522, conta corrente 1300-3374, dígito 0. Tem o CNPJ aí, porque para transferência entre bancos diferentes é necessário. E a gente faz disso um ato de louvor, um ato de adoração, um ato de confiança, e por isso a gente continua cantando ao Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou.
passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Amém. Benção, Ever. Você pode se sentar. Não sei como é que você está na sua casa. Você está em pé aí no meio da sala, com suas mãos erguidas, louvando ao Senhor. Como é bom podemos deixar tudo diante do Senhor. Nós vimos no domingo passado, né? Aquela palavra do Senhor através do livro de Judas, né? Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, é obra tua que pessoas como Moisés, Davi, Paulo, Pedro e tantos outros entenderam o que o Pai queria revelar. Foi por providência tua que tudo isso foi registrado e foi pelo teu poder que tudo foi preservado para que chegasse onde tem chegado. E nós somos gratos, porque também é tua obra e tu estás agindo. Abriu o nosso entendimento para compreendermos as palavras maravilhosas do nosso Deus. Então, o Espírito Santo faz por nós o que nós não podemos fazer, nos leva onde nós não podemos ir sem o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos olhar para os conselhos finais do livro de Tiago. E nós vamos ver a importância sobre o que falar, como falar e com quem falar. E nós já vamos começar com falar a verdade. Isso pode parecer básico, mas é algo muito sério. Falar a verdade. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia lá no último livro de Tiago, capítulo 5. E aí nós vamos olhar a partir do versículo 12 sobre o que falar, como falar e com quem falar. Começamos com falar a verdade. No versículo 12, acima de tudo. Então quero só entender com vocês se acima de tudo. Tem um estilo diferente na escrita de Tiago em relação às outras epístolas. E Tiago fala sobre muitas coisas práticas da vida de um discípulo de Jesus. E agora chegando no final ele diz assim, acima de tudo. Então vamos olhar com muita atenção para isso que ele está revelando aqui, da parte de Deus, porque tem um acima de tudo aqui que nos atinge, que a gente deve entender. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Eu lembro quando eu era criança que era muito comum a gente jurar. Você jurava bastante quando era criança? Jurava bastante? Bom, na minha infância, você não conseguia vencer qualquer disputa com ninguém se não chegasse no ponto crucial de ter que jurar, né? Jurar que você não queimou a linha na hora de jogar a bolinha lá no boco, né? Juro que não queimei. Você tinha que jurar que a bola não passou em cima do chinelo, mas que realmente ela passou dentro do gol. Lembra? Chinelos ali, qual é dos guris e gurias também que jogavam futebol na rua? E era latinha, chinelo, goleira, né? E às vezes a bola passava assim, ó. Ali que a gente começa a entender sobre física, sobre dimensões, né? Sobre medidas, né? Se a bola passava no meio do chinelo, é na trave. Se foi do meio do chinelo para lá, trave para fora. Se foi do meio do chinelo para dentro, é gol. Só que daí, né? Todo mundo era o juiz, todo mundo era a bandeirinha, todo mundo era todo mundo. E como é que a gente vencia essa disputa? Quando alguém dizia assim, ó, eu vi que foi gol, juro pela minha vida. Não, pela tua vida não vale, né? Mas aí quando alguém dizia assim, ó, juro pela minha mãe, aí não tem mais como discutir com essa pessoa. Porque jurar pela mãe era o juramento top das galáxias. Você sabia que era mentira, mas ele está jurando pela mãe. Então, botou a mãe no juramento, né? Ganhou a questão.
Mas apesar de toda aquela dramaticidade, a questão é que quase nunca era verdade. Para ter que jurar daquele jeito, né? Quase nunca era verdade. E ao falar sobre juramento, Tiago está retomando palavras de Jesus. Se você já leu todo o Novo Testamento, parece que quando você chega aqui em Tiago capítulo 5, mas parece que eu já li isso aqui. É porque Tiago está recuperando palavras que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte, Jesus afirma que a palavra deve bastar e deve ser honrada. Lá Jesus disse, em Mateus 5,37, a primeira parte do versículo, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Tiago está ecoando, está multiplicando o alcance desse entendimento. Se você começar a ler o livro de Tiago, você vai ver que começa assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Ou seja, ele está fazendo com que essa palavra agora tenha alcance em todas as partes daquele mundo conhecido, onde há um cristão, onde há um discípulo de Jesus. Os teólogos se debatem qual seria o alcance, se está falando dos judeus convertidos ou de toda a igreja, que é o que eu prefiro acreditar, porque se ele está ecoando as palavras de Jesus, eu creio que isso é para a igreja, ele não está ecoando palavras de Moisés apenas, o que poderia talvez dar uma brecha nesse sentido, ele está falando palavra de Jesus, do Sermão do Monte. Então ele está multiplicando isso porque todo mundo precisa entender a seriedade que é o que um discípulo de Jesus fala. Se você diz que é sim, então tem que ser sim. Não pode ser não, esse sim, e também não pode ser talvez. Você tem que dizer o que é e tem que honrar o que disse. Eu acredito que isso tem a ver desde com coisas grandes a coisas pequenas. Sim é sim em tudo. Por exemplo, quando você combina um horário com alguém, quando você diz assim, ó, sim, estarei lá às 19 horas. Você está dizendo que sim, você estará lá às 19 horas. Aí você chega às 19h10, 19h15, 19h20. Esse sim não é sim. Esse sim é não. Né? E quando você diz assim, não, eu vou estar lá, mas você já sabe que talvez não vai, você está dizendo, talvez eu esteja lá. Aqui no Brasil, a nossa cultura é uma cultura de atraso, mas deixa eu dizer para você, para mim isso é maligno. Se você disser, sim, conte comigo, a menos que alguma coisa impeça você, você precisa estar lá, você precisa entregar o que disse, você precisa honrar aquilo com o que se comprometeu. Seu sim tem que ser sim. Agora, se você não pode, você diz não. Não é um problema, discípulo de Jesus, dizer não. Muitas vezes eu digo não para pessoas quando eu entendo que eu não posso dar o sim que a pessoa gostaria que eu desse, ou mesmo que ela precisasse, mas eu entendendo as minhas limitações, eu não consigo chegar lá, então eu não vou enrolar, eu não vou mentir. Sim, sim, não, não. Isso vale quando você fala com seus filhos pequenos, quando você fala com seus filhos adolescentes, quando você fala com seus chefes, quando você fala com muitas pessoas, sejam elas onde forem. Eu me lembro que há mais ou menos uns 20 anos, eu me defrontei com uma situação em que o dono da empresa estava ali, eu era gerente da época, e tinha alguém que queria falar com ele, e aí vem aquele momento clássico, diz que eu não estou. Ele está. Eu vou dizer que ele não está? Aí eu disse para ele, olha, você sabe que eu sou cristão, eu não minto. Então eu não posso mentir para te ajudar, mas tu pode ficar tranquilo, que do jeito que eu não minto para te ajudar, eu não minto para te prejudicar. Então eu quero que tu me dê liberdade agora para eu resolver essa situação sem dizer que tu não está. Sem mentir, deixa que eu resolvo isso com o cliente. Eu corri o risco de perder o emprego, porque nem sempre isso tem um desfecho assim, de você manter o seu emprego, crescer em credibilidade dentro da instituição ou da empresa, mas sim é sim, não é não. Eu não posso dar um sim se é não, eu não posso dar um não se é sim. E me parece que a igreja não estava entendendo, porque o que Jesus dissera décadas antes, ou pelo menos anos antes, se tivesse sido levado a sério, Tiago não precisava escrever agora e sair mandando carta para todas as partes, dizendo que a palavra de você seja sim, sim, não, não.
E é tão sério que quando um cristão diz que sim é sim, que não é não, que não precisa jurar. Você faz o juramento quando precisa afiançar a sua palavra, e a sua palavra não precisa ser afiançada por nada nesse mundo, porque a verdade mora em você. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, se um crente falou, está falado. Lembra que tinha uma propaganda que dizia japonês falou, está falado? Lembra disso? Quem é mais antigo aqui como eu, que lembra do japonês falou, está falado. Lembra disso, você em casa? Pois eu acredito que é o seguinte, crente falou, está falado. Se diz que é porque é, se diz que não é porque não é. Agora, na prática é assim? Como é que a palavra de crente é vista aí fora do mundo? Ela é vista como a palavra de qualquer outra pessoa, melhor ou pior? É pior. Hoje, os crentes são conhecidos por serem enrolões, mentirosos, fraudulentos. E será uma injustiça? Não. O que tem de pastor que aluga prédio, dá errado o projeto que não era de Deus, sai do pavilhão e fica devendo, faz um retiro num lugar, não paga o lugar do retiro. O que tem de crente que vai lá no fiado e não paga o fiado? Porque o sim não é sim, porque o não não é não, porque a palavra não é honrada e o nome de Deus é envergonhado. Tiago afirma que é necessário falar a verdade para não incorrer em condenação. Não se trata apenas, e esse apenas não é de menos importante, mantermos o bom nome de Cristo, porque só isso já bastaria. Mas porque isso tem um terrível efeito na vida de quem mente, na vida de quem não honra a palavra, para que vocês não incorram em condenação. Sabe por quê que Tiago está dizendo isso? Versículo 37, que a palavra de vocês seja assim, sim. Agora vamos para Mateus 5, para ver o que ele está ecoando, tá? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Até aqui nós vemos a coincidência das palavras de Tiago com as palavras de Jesus. Só que olha o que Jesus diz, o que passar disso vem do maligno. Então, quando Tiago escreve, ele já está interpretando, ele já está aplicando isso. Se é do maligno, tem condenação. Porque não tem nada de bom que possa vir do maligno. Quando você está mentindo para uma criança, entre aspas, bem intencionado, você passou do sim, você passou do não, quem está agindo ali é maligno. É Satanás aproveitando brechas para destruir, porque ele só faz isso. Não vem nada de bom de Satanás. Quem mente e quem não mantém a sua palavra está a serviço do maligno. Será que eu estou sendo muito dramático? Será que eu estou exagerando? Se a gente puder olhar de novo para essa palavra que Jesus está dizendo, que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem da onde? Vem do maligno. E se vem dele eu não quero. Eu não recebo. Eu não vou deixar que a mentira, que a falta de honra naquilo que eu estou dizendo, seja uma porta para aquilo que Satanás está mandando. Qual é a consequência então, quando eu minto, quando eu não honro a minha palavra? É condenação. Pode ter certeza que prestaremos conta de todo sim que era não, todo não que era sim, tudo aquilo que foi dito, compromissado e não foi honrado. Tiago segue ensinando a falar a Deus o que estamos sentindo. Então, falar sim quando é sim, falar não quando é não, manter a palavra, não precisar julgar. E agora ele diz o seguinte, vocês têm que falar para Deus o que estão sentindo. Seja um sofrimento, seja uma alegria. Apresenta para Deus. Olha o versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. O que nós fazemos quando nós passamos por uma situação difícil? O que você faz é determinante para aumentar ou para enfrentar adequadamente a dor. Diante de um mundo complexo, de relacionamentos complicados,
as pessoas elas tendem a se recolher em suas dores e a negarem as suas dores, tentando esquecer elas ou atenuar elas com trabalho, com prazeres, com séries no Netflix ou com ações diretamente pecaminosas. Mas imagine se a nossa primeira e mais importante ação, quando o sofrimento bate a porta, fosse correr para Deus, fosse nos prostrarmos diante do Senhor e derramar o nosso coração na presença do Pai. Eu não desmereço a psicologia, tanto é que a Paulinha, minha esposa, é aluna de psicologia. Mas quantas pessoas provavelmente não precisariam pagar para derramar suas dores, se tivessem como realidade uma vida no altar? Grave bem o que eu vou dizer agora. Orar não custa nada, mas não orar custa muito caro. Grave essas palavras. Orar não custa nada, mas não orar custa muito caro. E não devemos também nos chegar a Deus apenas com problemas. Nós também devemos reconhecer que Ele é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Sabe quem é que fala isso? O próprio Tiago, lá no início da carta. Ele diz que Deus, o Pai das luzes, é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. E o mínimo a fazermos diante das bênçãos é sermos gratos. Isso é o mínimo. E o melhor que podemos fazer é louvarmos e adorarmos ao Senhor, fonte da verdadeira alegria. O meu pai, pastor Valmor, que está assistindo aqui essa live, ele tem um costume muito inspirador, que na verdade até se tornou uma certa brincadeira, não o ato em si, né? Mas sempre que tinha uma vitória na nossa família, o meu pai queria fazer um culto de ação de graças. Então, quando meu pai fazia um procedimento de cirurgia e dava tudo certo, eu e meu irmão, a gente já se olhava e dizia, culto de ação de graças. Vai ter culto de ação de graças. Então, esse costume muito inspirador do meu pai nos levava como família e como igreja local que ele pastoreava em Porto Alegre, a agradecer a Deus por cada vitória. Por exemplo, quando a minha mãe se recuperou do AVC, a gente fez um culto de gratidão pela recuperação do AVC. Quando meu pai, que estava meio apavorado com uma determinada situação de saúde, orando por essa situação, teve os resultados, né, comparando com resultados ruins de antigamente, aí resultados melhores dos exames, culto de ação de graça. Aniversário de tantos anos de casamento, culto de ação de graça. Nesses últimos 20 anos, eu não sei quantos cultos de ações de graças nós fizemos. Desde momentos na sala da nossa casa, com irmãos e irmãs em Cristo, até um culto geral com a igreja. Porque eu acho que a gente perdeu a dimensão da ação de graças. A gente tem a dimensão do alívio. Ai, graças a Deus está melhor o resultado do exame. Ah, que bom que a gente chegou em tantos anos de casamento. Que bom que deu certo isso. Que bom que não era tão ruim quanto a gente pensava. E a gente fica no que bom. Mas está alguém alegre, cante louvores, celebre aquele que é o autor desse bem. Celebre todas as bênçãos e que o Senhor seja o centro da festa. Sabe quando tem uma alegria muito grande, normalmente envolve dinheiro. A pessoa ganhou aquela bolada que ela estava esperando e tal. Vamos fazer um churrasco. Tem pecado em fazer churrasco? A princípio não. Mas celebrar uma alegria sem reconhecer a fonte dessa alegria, eu penso que é pecaminoso. Nós vamos encontrar aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. E qual é o bem que tem que ser feito aqui diante da alegria? Louvor. Louvor é o bem que se faz diante da alegria. E quando você não entrega essa glória, quando você não entrega essa glória ao Senhor,
você está deixando de fazer algo que é muito importante, que é falar aquilo que você está sentindo. Na alegria, louvar e cantar, e no sofrimento, orar. Fala com Ele, clama pelo nome dEle. Tiago prossegue e nos exorta a falar sobre nossas doenças. Falarmos sobre nossas doenças. Vamos olhar aqui o versículo 14 e 15. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. É muito importante nós entendermos que, por um lado, nós somos ovelhas, e ovelhas são seres vulneráveis. São seres cheios de necessidades. Então, como ovelhas, nós precisamos de cuidado. Então, os membros do corpo de Cristo têm todo o direito de receber assistência dos seus irmãos na fé e da igreja como um todo, representado aqui pela sua liderança, aqui trazida como presbíteros. Agora, por outro lado, nós não podemos esquecer que nós somos constituídos reino e sacerdócio. Nós fomos constituídos sacerdotes de Deus. Isso significa que nós fomos dotados com total capacidade do Espírito Santo para nos apresentarmos a Deus e para nos apresentarmos aos nossos irmãos e irmãs. Existem casos graves, como por exemplo um acidente ou uma profunda depressão, por exemplo, no qual a gente realmente não espera que a pessoa peça ajuda, né? Mas nas nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais em geral, nós devemos seguir a orientação bíblica. Manda chamar, ou seja, pede ajuda. Ninguém fica esperando um médico ou um psicólogo ligar para saber como é que está. A menos, sei lá, que a pessoa seja muito rica e tenha um médico particular da família. Mas quando a pessoa está doente, está com uma dor, está com um problema, ela marca com o médico, ela vai ao médico, ou se o caso é grave, ela vai ao plantão. Se ela precisa ir num psicólogo, ela marca, ela vai, ela paga. Não é? Vai de muleta, vai de cadeira de rodas, pega um Uber, um táxi, vai de ônibus, pede carona, pede ajuda para um vizinho levar, mas ela vai, né? Não pode ir, chama o SAMU, mas em algum momento isso parou de se aplicar na nossa dimensão de igreja. A gente, no geral, passou a acreditar que como discípulos de Jesus, a gente não precisa mandar chamar, a gente não precisa avisar que estamos doentes, que a gente precisa de oração. Quantas pessoas vêm para a nossa igreja e dizem o seguinte: eu saí da minha igreja porque eu não fui 3, 4 domingos e ninguém me ligou. Sabe o que eu digo para a pessoa? Mas aqui também ninguém vai ligar para você. A menos que você esteja construindo relacionamentos, e nos relacionamentos, isso fluir organicamente. Porque nós não tratamos as pessoas como bebês espiritual, a menos aquelas que estão no discipulado, nas primeiras semanas, nos primeiros meses da sua vida cristã, e ali recém receberam a semente do Evangelho. Então nós tratamos essas pessoas como bebês espiritual. Mas nós decidimos há praticamente 10 anos atrás que nós não seríamos uma igreja maternidade. Nós seríamos muito mais uma igreja hospital, onde tem maternidade, mas tem as outras alas também. E em geral, tirando os casos graves, né? Domingo passado eu compartilhei um momento em que eu precisei entrar carregando a Paula numa emergência. Tirando esses momentos, a gente vai lá quando reconhece que está com aquela dor, com aquela necessidade. Meus irmãos, a gente não pode fazer da igreja um sirva-me, um ligue para ver se eu estou bem, um tente descobrir o que eu não estou dizendo, ou tente descobrir o que eu estou dizendo quando eu deixei de ir, quando eu fiquei com aquela cara fechada.
Meus irmãos, se fosse o que Jesus tivesse mandado fazer, a gente faria. Só que quando a gente faz uma coisa que é contrária ao que ele disse para fazer, a gente sabe que se a gente fizer, a gente vai prejudicar a pessoa. A gente não vai ajudar verdadeiramente a pessoa. Não é? Então, quando alguém pensa assim, nossa, a gente tem que ir lá atrás do fulano por causa de tal, porque eu não vejo mais o fulano aqui, eu nem sei qual é a situação do fulano, mas como eu não vejo mais o fulano, então a gente tem que ir atrás do fulano. A gente está tirando do fulano a responsabilidade que ele tem de cumprir o que a palavra de Deus disse. E quando você se coloca entre Deus e o filho e a filha dele, você está atrapalhando. Está atrapalhando. A palavra é clara. Alguém está doente? Manda chamar. E se chamou, tem que ser atendido, tem direito. Tem direito, a igreja não pode se negar, a liderança não pode se negar. Como irmãos em Cristo, nós não deveríamos nos negarmos a ajudar as pessoas, nossos irmãos e irmãs, que apresentam suas necessidades. Eu fico pensando em que momento, talvez, da história da igreja, se tenha criado essa ideia de que a igreja tem que ir atrás de quem já é discípulo. Porque quando se fala sobre a ovelha perdida, Jesus mesmo conta isso, ele não está falando de ovelhas que são salvas. Ele não está falando do contexto da igreja, ele está dizendo o seguinte, tem um povo, era o povo de Israel, que se perdeu. Mas ele não se via perdido. Ele não se via, ele não se reconhecia perdido, ele achava que realmente era o bom, e Jesus conta uma série de histórias, conta uma série de parábolas, para que Israel entenda a sua situação. E Jesus querendo dizer que todas as pessoas precisam ser resgatadas, e às vezes, aquelas pessoas como aquelas, por exemplo, retratadas lá na parábola do filho pródigo, que retrata um irmão ressentido que não quer que o pai entregue para o filho que se extraviou aquilo que o filho precisa naquele momento. Não está falando de crente desviado. Não está falando de crente desviado. Por mais que a gente tente esticar o ensinamento bíblico, quando fala da ovelha perdida, está falando de alguém que não tinha salvação, alguém por quem Jesus vai dar a sua vida para resgatar. Então a gente tem que ter muito cuidado com as interpretações e aplicações dos textos que a gente faz, porque quando alguém deixa de vir na igreja, a gente tem que ir atrás dessa ovelha, deixa as 99 e vai lá, muito cuidado. Há algo que precisa ser feito. Quem é que foi buscar, por exemplo, se a gente fosse aplicar o filho pródigo lá no chiqueiro? Quem que foi buscar o filho pródigo no chiqueiro? Chegou um momento que ele se deu conta da situação e ele volta para o pai, e o pai está com o coração aberto. Irmãos, irmãs, a gente precisa deixar as pessoas reconhecerem o ponto de vida que elas estão. Deus, o Pai, está sempre aberto. E o que Ele espera de nós como irmãos e irmãs em Cristo, que a gente não tenha a postura do irmão mais velho, que fica ressentido, mas que celebra junto, que faz a festa junto, que divide juntos. Eu sei que esse tema é relativamente polêmico, ou talvez muito polêmico, porque a gente criou uma cosmovisão de igreja, se acostumou com ela e acha que as coisas são assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, sempre que a gente cria a nossa cosmovisão, por mais bonita que ela seja, por mais aparentemente boa que ela seja, por mais aparentemente cheia de boas intenções que ela seja, se elas estão diferentes com as escrituras sagradas, elas não vão abençoar. E a gente vai ser uma geração de discípulos que se retroalimentam enquanto o mundo desaba ao nosso redor. A gente vive uma igreja de eternos bebês. Eu e a liderança da igreja, um grupo chamado Lidere, estamos lendo um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E tem ali o relato de alguém que diz o seguinte: por 22 anos, né, a pessoa ela se converteu há 22 anos, mas ela disse o seguinte, algo como, cheguei à conclusão de que eu não sou um discípulo com 22 anos de vida cristã, mas eu sou um discípulo 22 vezes com 1 ano de vida cristã. Percebe a diferença?
Imagina um discípulo que tem 22 anos de vida cristã, que maturidade, né? Ele é aquele pai que o apóstolo João escreve, que cuida dos outros. Mas ele diz o seguinte: por 22 anos eu fui um crente de 1 ano a cada ano. Fui um crente 22 vezes por 1 ano. E quando a gente não dá espaço para as pessoas entenderem, reconhecerem suas dores, entender que a vida cristã não se faz com birra, não se faz com outro qualquer sentimento, a gente está atrapalhando. A gente não está cumprindo aquilo que a palavra diz. Nunca vamos ajudar ninguém quando passamos por cima do que a Bíblia diz. E agora você já sabe, se não sabia, alguém de vocês está doente, chame os presbíteros. Se não puder chamar, porque a coisa foi muito grave, eu acho que é um problema quando a igreja vive a cegueira de não reconhecer. Mas pode ter certeza que sempre alguém avisa: olha, o fulano de tal se acidentou. E talvez até nem isso, porque agora, há uns 2 meses atrás, a tal, e como eu uso como exemplo, né? Mas sabe de onde é que ela me ligou? Do meio da BR-116, ali um corpo no chão. Ô Davi, eu ia me encontrar contigo, mas eu não vou poder mais. Eu tive um acidente. Aí vai eu e a Paulinha lá, tá, moto para um lado, tal para o outro, estirada no chão, ligando, né? Então até o exemplo que eu estou dizendo, né, acaba ficando estranho, porque quando a pessoa ela entende que ela pertence a um corpo, que ela pertence a uma família, que tem pessoas que se importam com ela, ela vai dar um jeito. Claro que a tal não ligaria se tivesse inconsciente, por exemplo, né? Mas aí nós precisamos olhar para as Escrituras. Aqui na Igreja Batista da Comunhão, deixa eu dizer, você pode e deve, se aceitar essa recomendação, apresentar suas necessidades. Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida, né? Porque quando eu estava pensando, mas por que será que a igreja pensa hoje assim, né? A igreja vive para me servir, para ver se eu estou brabo, para ver se eu estou indignado, para ver se eu estou contrariado. Porque eu imagino que em algum momento a igreja passou a ter essa cara de que ela era um grupo de pessoas perfeitas. E a pessoa pensava assim, olha, como é que eu vou me reunir com aquelas pessoas lá, tão perfeitas, tão bonitinhas, tão tudo certinho, né, pelo menos na aparência. E aí a pessoa deixava de ir, e alguém ia lá, né, alguém do grupo de perfeito ia lá, atrás dessa pessoa. E aí talvez a multiplicação de momentos assim, causados por uma igreja que se vê perfeita, que não tem espaço para a pessoa dizer, não estou bem, estou mal. O que está sentindo? Não sei, não estou gostando de nada. Não estou entendendo nada, não concordei com aquilo, não concordei com aquilo outro. Então você não precisa se afastar e esperar a igreja ir atrás de você. Se você não gosta de alguma coisa, diga. Se você não entendeu alguma coisa, pergunte. Se você tem uma necessidade, apresente. É assim que a gente vive na verdade, em amor, em comunhão. Lembre-se, aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Até porque o próximo ensino de Tiago é falar sobre os nossos pecados. Grave isso, falar sobre os nossos pecados. De vez em quando eu repito aquela vez que aproximadamente 10 anos atrás alguém me confessou o pecado, um líder da igreja, e ele disse, agora tu não vai mais me convidar para pregar, né? Agora tu não vai deixar mais eu liderar ministério, porque agora tu sabe isso a meu respeito. Eu disse, mas agora é que eu vou, porque agora eu sei o que tu está vivendo, eu conheço tuas vulnerabilidades, a gente pode caminhar junto, porque caminhar do lado de alguém que parece perfeito é uma bomba relógio, em algum momento essa perfeição vai implodir ou vai explodir, vai machucar pessoas. Então, quanto antes a gente poder dizer assim, esse é o Davi, antes a gente vai poder saber como ajudar o Davi, como caminhar com o Davi, que expectativas a gente pode ter nesse momento da vida dele, que expectativas a gente não pode ter nesse momento na vida dele. Precisamos ser uma igreja que admite vulnerabilidades. A igreja já está acostumada, salvo aqueles que vão chegando mais recentemente na nossa vida, né? Mas chegou um ponto que eu confessei diante da igreja meu pecado de pornografia, que me dominou por 5 anos. Por aproximadamente 5 anos eu fui dominado pela pornografia. E eu confessei meus pecados perante a igreja. Confessei esse pecado, confessei desonestidade minha em empresas, eu peguei a minha lista de pecados e eu confessei para a igreja. Porque eu não quero que ninguém pense o seguinte, olha,
eu posso admitir meus pecados aqui, mas se eu crescer espiritualmente, eu acho que eu não vou ter pecados, né? Não, eu aqui, pastor dessa comunidade, eu admito meus pecados, minhas vulnerabilidades, para que ninguém pense que existem níveis de espiritualidade baseado em perfeição. O nível de espiritualidade está totalmente ligado a permanecermos ou não permanecermos em Jesus. Então, pastor Felipe já confessou seus pecados aqui, Gui, líder do Ministério de Louvor, confessou seus pecados aqui, pastor Josiel confessou seus pecados aqui. Você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha. Eu não estou dizendo não ter vergonha daquilo que aconteceu, porque o pecado envergonha mesmo. Mas eu estou dizendo vergonha diante de um outro ser humano que é ser humano como você. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. A palavra de Deus diz no versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Confesse seus pecados uns aos outros. Meus irmãos, essa semana Deus me deu um presente, mas um presente. Eu sempre fui líder. Desde a escola, eu fazia questão de me candidatar a representante de turma. Eu, naquele tempo, tinha xerox, né? Eu mandei tirar xerox da foto da minha carteira de identidade, ampliar, escrevi vote para representante de turma. Não coloquei só na minha sala, eu espalhei no colégio todo. E desde cedo na igreja, já liderava os adolescentes e tudo mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu era um batista, eu não era um discípulo de Jesus. Eu era alguém da religião cristã, mas eu não era um verdadeiro discípulo de Jesus. E à medida que eu crescia sendo líder, influenciando pessoas, sem ter um relacionamento firme com Jesus, eu machuquei pessoas, eu machuquei muitas pessoas. Eu fazia distinção de pessoas, tinha aqueles que eram os privilegiados por poderem andar perto da liderança, excluía aqueles outros, né? A Paula fazia parte do grupo dos meus excluídos naquela época. Ela dizia que, sabe como é que o meu grupo era chamado pelo grupo dela? Patotinha. Patotinha. Mas, irmãos, eu fiz tanto mal, literalmente, eu fui, se eu disser que eu fui usado por Satanás, eu estou botando a culpa no Satanás, né? Mas eu derrubei um ministro de louvor da igreja, eu derrubei um pastor de jovens na igreja, e eu tomei o lugar deles, na igreja. Eu me tornei ministro de adoração da igreja, eu me tornei pastor de jovens. Foram tantos pecados, imoralidade, orgulho, arrogância, soberba, rebeldia mascarada de messianismo. Só que isso foi há 20 anos. E agora? Como é que eu vou pedir perdão para essas pessoas? Como é que eu vou pedir perdão para todo mundo? Não é que alguém, essa semana, criou um grupo no Whats, e um foi adicionando o outro, e está todo mundo lá nesse Whats. Todo mundo lá. Sabe qual foi a minha primeira postagem? Eu quero dizer que eu estou muito alegre por estar aqui e vejo que esse grupo a gente pode dar muitas risadas, mas eu preciso aproveitar essa oportunidade para confessar diante de vocês que eu reconheço meus pecados, e aí eu listei os meus pecados. Porque como líder eu atingi todos, eu listei os meus pecados e eu pedi perdão pelos meus pecados. Meus irmãos, que presente que Deus me deu, poder confessar os meus pecados para aquela turma que eu magoei, que eu machuquei tanto. E deixa eu dizer para vocês, a confissão ela liberta. A confissão é algo especial, é algo que faz bem ao discípulo de Jesus, porque mesmo que a ação pecaminosa tenha parado, enquanto a confissão não aconteceu, o pecado continua nos seus efeitos, destruindo, causando mal, ferindo você, as pessoas que ainda não receberam seu pedido de perdão, a reparação, porque eu também me dispus a reparar. Pecado não confessado é pecado que ainda está destruindo. Pecado não confessado. Você pode pensar assim, mas eu não estou pecando mais. Aquele caso que eu tive já aconteceu, aquela briga, a gente não está mais brigando, tal, não está mais acontecendo, eu já parei com aquilo. Se você não confessou, você ainda não está liberto dos efeitos destruidores do pecado.
cura acontece quando nós confessamos. A Bíblia nos dá duas instruções a respeito de pedirmos perdão. Melhor dizendo, de confessarmos, porque pedir perdão sem confessar, ou seja, sem concordar com Deus, que Ele está certo a nosso respeito, e que a visão dEle a respeito daquilo que a gente fez é a visão adequada, e que, portanto, a gente vai precisar do perdão dEle. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Porque uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você ser curado. São duas coisas que precisam acontecer na vida de cada discípulo diante dos pecados. Recebemos o perdão e recebemos a cura dos efeitos desse pecado que vão maltratando, que vão fazendo a gente sofrer. E essa não é uma confissão religiosa, ou seja, você não tem que confessar para um sacerdote. A Bíblia nunca apresenta, o Novo Testamento jamais vai indicar que você tem que procurar um sacerdote para fazer a confissão dos seus pecados. Nós estamos na nova aliança do tempo da graça. O que nós fazemos é confessar uns aos outros. Uns aos outros. Ou seja, irmãos e irmãs em Cristo. Significa postar os seus pecados nas redes sociais? Significa vir aqui na igreja e confessar para toda a igreja conforme eu confessei? Não. Porque nós, como líderes da igreja, precisamos prestar contas para a igreja da nossa vida, então por isso, publicamente eu pedi perdão. Eu não acho que todo mundo que peca tem que vir aqui confessar para toda a igreja. Estou falando sobre compartilhar com cristãos maduros e comprometidos que estão com você na jornada. Que estão comprometidos a ouvir você com amor, a orar por você, orar com você por esta situação, talvez orar pelas pessoas que foram feridas pelo seu pecado junto com você. Nós sabemos que essa é uma área muito delicada, né? Porque imagina, você confessa um pecado para alguém, alguém fala para um outro alguém fala para outro alguém, isso acaba afetando a igreja como um todo, porque a igreja acaba se mostrando como um lugar não confiável. Então, por isso, aqui na Igreja Batista da Comunhão, nós temos um ministério chamado Recuperando a Vida, onde estes irmãos, esses cristãos maduros e comprometidos, eles estão prontos para ouvir, não julgar, orar e ajudar no processo de reparação. Nós temos um grupo que começou Recuperando a Vida nesse semestre, que foi suspenso pela pandemia. Nós vamos retomar esse grupo no início do próximo semestre. Se não der presencialmente, a gente vai fazer isso online, porque a gente precisa ajudar essas pessoas a concluírem essa etapa. Mas creia no poder da confissão e creia no poder da oração de alguém que foi justificado por Cristo, por você. Olha o que diz o versículo 16 e 17, né? A continuação do 16. Veja o poder da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Eu gosto muito do retrato dessa cena, lá em 1 Reis 18, que mostra Elias prostrado com o rosto entre os joelhos. Lá na terra, prostrado com o rosto entre os joelhos, orando. Uma pessoa, como diz Tiago, como nós, que tinha dilemas e necessidades, como nós, e que orava. Tiago nos lembra que nós também podemos fazer isso. Nem todos somos profetas, mas todos podemos nos curvar diante da presença do Senhor e orarmos. E não justos em nós mesmos, mas justificados por Jesus, nós podemos mudar realidades com a oração. Eu tenho experimentado isso na minha vida, quando realidades estão apontando para um lado, e aí vamos orar, vamos clamar em nome de Jesus e ver a realidade ser alterada. Porque Deus não dá pegadinhas.
Ele não ia dizer para a gente orar se isso de fato não tivesse algum efeito. E por fim, a última instrução é falar com quem está se perdendo. Que é diferente da pessoa que já é discípula de Jesus, que está vivendo alguma situação e se nega a reconhecer essa situação, se nega a pedir ajuda. Aqui nós estamos falando de alguém que está se afastando de verdade. Alguém que não tinha tido uma consolidação do Evangelho. E por conta disso, está murchando. O versículo 19 diz: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, veja que a conversão ainda está por acontecer, por se concretizar, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Às vezes, tristemente, pessoas falam sobre pessoas, mas não falam com pessoas. Então, se você percebe que alguém está se desviando, tem compaixão. Essa missão pode representar vida ou morte. Procure a pessoa em amor. O Espírito Santo capacita você nessa missão de resgate. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão esfriando na fé. Estão se desesperando por não crerem profundamente em Deus ou colocando suas esperanças em sistemas humanos, em teorias humanas. Comece orando pela pessoa. Quem hoje você percebe ao seu redor que está se desviando, que está se afastando do Senhor? Ore por essa pessoa. Coloque essa pessoa na presença de Deus. Depois de um tempo de oração, faz contato com essa pessoa. Manda um WhatsApp. Se for tendo abertura, se dispõe a fazer uma videochamada. Pergunte como é que essa pessoa está, como é que está o relacionamento dela com Jesus. Ore com ela. E se o Espírito Santo trouxer uma palavra para compartilhar, compartilhe. A gente também sabe o quanto isso é perigoso, né? Na boa intenção, às vezes um crente diz para outro um troço que não tem nada a ver com a palavra. Ou uma interpretação errada da palavra e acaba ferindo, afastando, prejudicando mais. Ou trazendo a pessoa para uma realidade que não é a realidade da palavra. Por isso, no dia 11 de julho, nós vamos compartilhar um curso para a igreja, que é um curso de aconselhamento bíblico. Não é um curso acadêmico, não é um curso tão teórico, e ele não é um curso para quem já tem a prática do aconselhamento bíblico, mas é para a igreja, para os discípulos e discípulas de Jesus. O que a gente quer fazer é ajudar cada um da igreja a saber conversar com quem está em crise. Agora na pandemia está todo mundo não, mas muita gente se convulsionando. Tem muita coisa prestes a explodir, se já não explodiu ou implodiu. Quando tudo voltar, não ao normal, mas voltar à circulação, ao convívio, a gente vai perceber o quanto as pessoas vão precisar serem cuidadas, ajudadas, restauradas. E não vai ter pastor suficiente para todo mundo. Não vai ter psicólogos suficientes na cidade. Não vai ter. Mas sabe o que vai ter? Vai ter igreja de Jesus. Igreja. Eu e você. Só que você precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Você precisa que habite ricamente em você a palavra de Cristo, para então poder aconselhar as pessoas com esta riqueza que você tem. Você não pode dar o que não tem. Então, nesse dia 11, das 9 da manhã às 5 da tarde, é um intensivão. A gente vai fazendo intervalo de hora em hora. Então, se você é membro da Igreja Batista da Comunhão, esse curso está sendo desenvolvido para você, certo? A gente até abriu algumas vagas para algumas igrejas parceiras da nossa associação e a igreja que a gente apoia lá em Rio Grande. Mas o nosso objetivo não é dar um curso de aconselhamento, o nosso objetivo
é capacitar a igreja para ser igreja, para não sermos uma igreja sacerdotalmente hierárquica. Né? Tipo assim, tem que falar com o pastor. Tem coisa que só o pastor vai poder ajudar em função do dom do chamado específico, mas isso não se trata de suprimir uns aos outros. Há poder do Espírito Santo em você. Há poder do Espírito Santo em você. Então, se você não se inscreveu ainda, é só me mandar um WhatsApp que eu inscrevo você para o dia 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde, pelo Google Meet. Ok? E acima de tudo, como a gente começou hoje, né? Acima de tudo, diga sim para o sim, não para o não, em todas as áreas da sua vida. E ajude as pessoas a virem para o sim de Jesus. E tire pela confissão todo resquício de dor, todo pecado não confessado, que impede você de desfrutar da alegria, da graça de Jesus. Amém? Eu vou orar mais uma vez. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos realmente concordar contigo na prática. Nos ajuda a falarmos a verdade, a cumprirmos a palavra. Senhor, muitas vezes é difícil, às vezes empregos estão correndo risco por causa de falar a verdade, às vezes relacionamentos, tantas coisas. Mas eu peço que tu fortaleça os teus discípulos e que cada um se sinta encorajado, encorajada a falar o que é e como deve. Senhor, que cada discípulo do Senhor diante do sofrimento te procure, Senhor, mostra que tu estás acessível, Senhor. Que cada um consiga enxergar o teu chamado, para que se prostre diante do Senhor e se derrame diante de Ti com tudo que está vivendo. E Senhor, desperta, viva a Tua igreja para adoração, para ação de graças, para celebração, para gratidão, para o reconhecimento de cada dom perfeito, de cada boa dádiva que vem do Senhor. Ó Senhor, crie em nós aqui o sentimento de uma comunidade que confia em Ti e que vive uns aos outros de uma forma tão natural que a gente pode pedir ajuda uns aos outros, que a gente pode contar com uma liderança que ama e que está disponível, que ninguém aqui, Senhor, venha ter um sentimento de vitimização e não venha tratar ninguém que tem o Espírito Santo dentro de si como se fosse uma vítima. Senhor, nos leva a sermos uma igreja totalmente transparente, onde a gente pode confessar os nossos pecados uns aos outros e ainda assim nos sentimos amados e libertos, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E obrigado porque o Senhor deixou com a igreja parte disso, que é quando confessamos uns aos outros, recebemos cura, e queremos esse tipo de cura entre nós, Senhor. Meu Deus, e nos usa no resgate daqueles que estão perdendo, nos incomoda, não deixa a gente ver pessoas se afastando de Ti, sem que a gente vá lá ser Teus braços, Tua voz, Teu olhar, sem que a gente deixe a pessoa ir. Não, Senhor, nos incomoda e nos usa com poder para que multidões de pecados sejam perdoadas, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos encerrar essa celebração cantando, louvando ao nosso Deus. Eu quero dizer que a gente está vivendo um tempo muito especial como igreja, através dos pequenos grupos de comunhão online. Essa semana a gente teve uma reunião no sábado com a liderança da igreja, e os líderes que têm participado dos grupos têm trazido coisas tão boas, tem sido tão especial. Daqui a algumas semanas nós vamos abrir novos grupos, abrir novas oportunidades. Então, se você hoje não está fazendo parte de um pequeno grupo de comunhão online, não fique de fora desse movimento tão lindo, desse momento de ser igreja. E se você veio também preparado para consagrar seus dízimos e ofertas e você não participou naquele momento em dinheiro, eu quero lembrar que a gente pode fazer isso através de cartões lá no Crescer Mais. Que você tenha uma semana muito abençoada, muito abençoadora, em nome de Jesus, para a glória dele, falando o que você deve falar, do jeito que você deve falar, com quem você deve falar. Bênçãos.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 oh. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado por mim. Te vou amar, pensando em ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, pra você, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Senhor, aqui estamos e entregamos, Senhor, o nosso coração a Ti, para que o nosso sim seja sim, Senhor, para que o nosso não seja não, para Te glorificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Boa semana.